Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Iandra Pereira, sou a professora de Educação Física e o conteúdo da nossa aula de hoje é jogos eletrônicos, tá? O conteúdo é brincadeira e jogos eletrônicos. A habilidade de hoje é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos, em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais, colocados por esses diferentes tipos de jogos. Os objetivos da nossa aula é refletir sobre a modernização dos jogos eletrônicos e o acesso aos mesmos, conhecer e reconhecer as práticas corporais por meio dos jogos eletrônicos, tá? Vamos falar um pouco da história dos jogos eletrônicos. Eles surgiram em 1958. Quem inventou foi o William Raybould, esse nomezinho aí, que eu não sei dizer, talvez vocês consigam, né? Ele criou o primeiro jogo eletrônico em um computador analógico. Não era nada parecido com o que a gente tem hoje. Hoje nós temos computadores e telas digitais. Esse era analógico mesmo, tá? Uma tecnologia bem assim, digamos que bem arcaica, tá? E o primeiro jogo que ele criou foi o tênis para dois. No entanto, em 1961 já havia jogos disponíveis para as pessoas. No entanto, esses jogos eram disponíveis em máquinas grandes, que eram chamados fliperamas, ou seja, você tinha que sair das suas casas para ter acesso a esses jogos. Mas em 1972 foram criados os consoles, ou seja, que são computadores pequenos em que você pudesse levar para sua casa, ou seja, os tamanhos deles eram mais compactos, não que fossem do tamanho dos equipamentos eletrônicos de hoje, tá? Eles eram menores, mas ainda tinham um tamanho e um peso considerável, tá? Então as pessoas começaram a comprar e a levar esses videogames para suas casas. Mas como se deu a popularização dos jogos eletrônicos? Bem, os jogos eletrônicos tornaram-se popular a partir do avanço tecnológico, ou seja, da ampliação da potência dos processadores dos computadores, pois um jogo, para ser rodado em um computador, ele deixa o computador muito lento, muito pesado, se não for um computador bom, com um bom processador, boas peças e uma memória grande, né? Como a maioria das pessoas sabem. Então, a partir dessa modernização dos equipamentos eletrônicos, os jogos também passaram a se modernizar. Como eles tiveram as versões melhores, como a imagem 3D, que nós já podemos ver, nós vemos a realidade virtual, que era uma coisa assim que só a tecnologia dos computadores pode permitir, tá? Assim também como os jogos através do controle corporal, com os sensores inerciais, aí a gente consegue reproduzir os nossos movimentos na tela. Isso tudo graças à modernização dos computadores, certo? Como é a classificação dos jogos eletrônicos? Enfim, há diversas classificações e gêneros dos jogos eletrônicos, assim como nós temos o jogo de futebol, de handebol, de vôlei, o atletismo, os jogos eletrônicos também reproduzem esses gêneros. Então, eles reproduzem diversos gêneros, como jogos de aventura, de luta, de futebol, de labirinto, enfim, são imensas as classificações e gêneros dos jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos, eles também conectam pessoas de todas as partes do mundo. Como que os jogos eletrônicos conectam essas pessoas? As pessoas são conectadas através da internet e dos jogos, né? Ou seja, uma pessoa aqui no Brasil pode se comunicar com uma pessoa lá na Alemanha, nos Estados Unidos. Enfim, os jogos, ele conecta as pessoas.
Com esse surgimento de conectar pessoas, surgiu-se o esportes. Mas o que é isso? São esportes eletrônicos. Ou seja, tem-se várias pessoas que competem entre si determinado jogo. E com isso se tornou uma modalidade esportiva, tá? E nessa modalidade esportiva, assim como as demais outras, tem-se equipes para disputar determinado jogo e também há competições. E essas competições, a maioria delas tem prêmios milionários são envolvidas. E o melhor de tudo é que os jogadores não precisam estar reunidos em um mesmo local, todas as equipes, ou seja, a equipe pode se reunir em um local para competir com a equipe que está lá na França, lá na China. Uma equipe aqui do Brasil se junta e compete com a equipe que está lá na China, tá? Então, os jogos eletrônicos, eles permitem esse intercâmbio de cultura e de pessoas, tá ok? No entanto, os jogos eletrônicos, eles têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá? Vou falar para vocês alguns dos pontos positivos, né? Eles ensinam os jogadores a tomar decisões e a agir de acordo com essa decisão. Então, eu estou em um jogo e eu tenho a decisão de invadir uma fazenda. Então, com a minha invasão a essa fazenda, eu no jogo vou ser Você é responsável pelo pró e o contra, pelas consequências e os benefícios de invadir essa fazenda. Eu invado essa fazenda no jogo, eu posso ser presa ou eu posso pegar vários suprimentos dessa fazenda. Então, esse é um senso de responsabilidade que os jogos eletrônicos permitem. Eu tenho que agir de acordo com as minhas ações. Eu vou sofrer as consequências daquela ação no jogo. Então, isso é bom, isso ajuda a desenvolver o seu senso de responsabilidade para com as suas ações. Os jogos eletrônicos também permitem que a gente conheça linguagens, símbolos e algumas técnicas, como por exemplo, eu aqui no Brasil estou jogando algum jogo competindo com a pessoa que está lá nos Estados Unidos. A língua dela é diferente da minha. E pode haver esse intercâmbio de línguas. Eu posso pegar algumas palavras, aprender o vocabulário de algumas palavras lá da língua inglesa dos Estados Unidos e eles também podem aprender um pouco do meu português aqui do Brasil, certo? Então, esse intercâmbio é muito bom. Também eles proporcionam uma sensação de destreza e plenitude, né? Que contribui para o aumento da sua autoestima, pois você foi capaz de vencer aquele jogo, então você vai ficar bem. Também eles permitem que você aflore a sua imaginação, sem limites espaciais e temporais. E eles também permitem que você desenvolva a sua coordenação visomotora. Mas, tia, o que é coordenação visomotora? A coordenação visomotora é a coordenação dos olhos, tá? Pois os meus olhos, eles se mexem, ó, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. E os jogos, os olhos vão ter que acompanhar o seu personagem, o seu avatar, durante o jogo. E com isso eu vou estar treinando a minha coordenação dos olhos, a coordenação visomotora, tá? Enfim, esses são alguns pontos positivos que são muito legais. No entanto, a gente também tem alguns pontos negativos, certo? Que é o quê? Os jogos eletrônicos podem fazer com que você dedique mais tempo a estar em frente a um computador jogando. E com isso, você deixa de fazer certas atividades, como conversar com seus colegas, brincar, até mesmo estudar, ou fazer alguma outra coisa que você gostava de fazer antes de começar a jogar. E esses jogos eletrônicos, eles podem fazer com que você crie certos sintomas ou algumas fobias, como por exemplo, você fica muito tempo jogando, sentado, isolado no seu quarto, você vai se afastando das pessoas, do contato, do dia a dia. Então, isso pode gerar outras doenças, tá? Como a ansiedade, a depressão e até o isolamento. Com esse prática de você estar sempre sentado jogando, você vai ficar muitas vezes em posições erradas, como por exemplo, a maioria das pessoas curvam os ombros e ficam muito tempo com a cabeça baixa,
ou só colocam o pescoço lá na frente. E isso faz com que você fique muito tempo em uma postura errada. Você, com essa sua postura errada, você pode desenvolver doenças como escoliose, que é a doença mais frequente, e também sentir dores nas costas, no pescoço e até na cabeça, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, há pontos negativos e pontos positivos. No entanto, eu não vou deixar de jogar porque eu possa vir a desenvolver uma ansiedade. Não, você tenta equilibrar o seu tempo de jogo e o seu tempo para fazer outras atividades, como brincar, conversar com seus pais, ter algum momento com seus amigos, respeitar as horas das refeições, enfim, tudo é questão de equilíbrio. Você tem que achar um meio termo. Posso estabelecer um momento para jogar, eu vou jogar 1 hora, então eu vou lá, coloco o meu despertador para 1 hora. Você vai jogar e quando tiver com 1 hora de jogo, seu despertador vai despertar e vai te avisar, já deu 1 hora, você tem que sair, já esgotou o seu tempo. Essas são algumas técnicas que você pode fazer para equilibrar o tempo de jogo com a sua vida real, tá ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Beijo, se cuidem e vamos fazer as atividades, tá? Tchau e até mais!